Quais são, segundo o seu entendimento, os grandes momentos históricos das técnicas de animação que mudaram seu rumo e apresentaram novas tecnologias, desde a pintura nas cavernas até os mais atuais filmes que misturam atores desenhados e atores reais? Bom, eu acho que o momento mais importante da história da animação foi a invenção do cinema. Porque, de fato, quando a tecnologia permitiu que se pudesse desenvolver situações animadas, movimentadas, quer dizer, criar a ilusão de movimento a partir de um quadro que fosse fixo, né? Uma sequência deles através de uma condição física que é nossa mesmo, essa capacidade de ligar isso com o olhar, eu acho que a partir daí modificou muito aquilo que podia ser a nossa percepção de imagem, né? E acho que esse foi o momento mais importante e que pode ser confundido com a história do cinema. É muito difícil separar a origem do cinema e a origem da animação. Para mim é a mesma coisa. Descreva o processo de trabalho do animador, desde o storyboard até a arte final. Bom, o processo de animação, ele consiste, antes de mais nada, na tentativa de materialização de uma ideia. Então, uma vez que surge uma ideia, o passo seguinte é o de focar na possibilidade de transformar essa ideia em uma matéria animada, digamos assim, né? Então, é a partir daí que se vai começar a considerar possibilidades de técnicas que serão utilizadas a fim de definir esse processo. Então, a princípio, a gente tem 3 etapas básicas, né? Que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Essas são as etapas básicas. Entretanto, dependendo da técnica que se utiliza, elas podem ser confundidas, né? E muitas vezes, a partir de uma etapa só se consegue aquilo que era o propósito final. Por exemplo, se a gente pensa em pixelation, né? É possível conduzir uma ideia improvisadamente. Então, embora existam as etapas dadas como normais, formais, tratadas pela animação profissional como etapas necessárias, na animação experimental elas podem ser suprimidas, corrompidas, traídas até, em função justamente da ideia do processo experimental. Então, para se pensar em quais as etapas de animação que se pode lançar mão, é preciso, antes de mais nada, pensar que tipo de animação eu quero fazer, o que eu quero trazer com essa ideia sobre a animação que eu tenho. Mas, como qualquer outro processo de criação, a parte mais importante é realmente a concepção, do meu ponto de vista, porque a partir de uma ideia, independente dela ser simples ou complexa, que todo o resto pode ser desenvolvido. Evidentemente, é preciso também muita tenacidade para poder fazer com que isso que era uma ideia se configure como uma obra formatada, realizada, finalizada, né? Porque a animação é um processo muito demorado, muito difícil, requer, acima de tudo, dedicação, carinho, vontade de aprender, né? Além de conhecimento técnico. Quais são os programas mais utilizados na construção das animações? Eu acho que falar de software é uma coisa bastante delicada. Primeiro, os softwares não são permanentes, né? Segundo, né, precisa se pensar o que é a ideia de animação que se tem, né? A gente pode pensar que fazer animação é trabalhar com After Effects, por exemplo. Seria, não seria? Sobre certos aspectos sim, sobre outros não, né? Existem softwares especializados em animação stop motion, em animação de desenho mesmo, quadro a quadro, né? E eu acho que nós não podemos limitar a escolha, né, dos nossos processos de animação fundamentados em softwares. Então, a cada tecnologia disponível, nós teremos possibilidades de trabalhar com um ou outro software. Eu acho que eu prefiro não limitar a escolha do software
eu acho que a gente tem que lidar com o software que tem à disposição no momento. Há vários softwares livres que conseguem resolver o problema de animação que a gente tem. Então, eu preciso ver a demanda do projeto. O que esse projeto precisa em termos de resultado de amarração das cenas para que eu faça a escolha, né? Normalmente, qualquer câmera fotográfica pode captar quadros, e esses quadros podem ser organizados com qualquer software de edição de vídeo, não obrigatoriamente de um software de edição de animação especificamente. Então, a princípio, qualquer software de edição de vídeo faz animação. Eu não preciso ter no nome desse software a ideia de fazer animação. Porém, há alguns mais especializados e que vão tratar da organização de imagens fixas de uma maneira mais rápida, mais resolvida, né, do que os softwares de edição de vídeo. Então, eu acho que é preciso, na hora em que se tem uma ideia de animação, se procurar quais são as demandas do próprio projeto para poder fazer essa definição. Porque se a demanda do projeto for só organizar quadros, qualquer software de vídeo serve, né? E os softwares que eu disser hoje não valerão daqui a um ano. Então, eu prefiro deixar que essa busca seja feita em função da necessidade do momento. Qual é o maior estúdio nacional e o maior internacional de animação, sob o seu ponto de vista? Eu acho que um estúdio é eficiente sob certos aspectos, em certos períodos, e isso não faz dele o estúdio de maior importância nacional ou nacional nunca. É a mesma relação que eu tenho com os softwares. Então, e acho que sempre, toda vez que a gente faz uma escolha, há uma determinada injustiça com os outros. Então, acho que precisa primeiro, para poder se definir o que é o melhor, se criar critérios para se decidir sobre que aspectos se escolheria esse ou aquele estúdio como sendo melhor. Então, eu prefiro realmente não responder essa pergunta. Você poderia falar sobre as principais diferenças entre o processo e o resultado do trabalho de animação em 2D e em 3D? Eu acho que a animação 3D computacional, porque há uma diferença entre a animação 3D computacional e a animação 3D stop motion, né? É preciso lembrar que pela evolução do conhecimento sobre a animação, quando se começou a fazer animação com objetos tridimensionais, ou seja, stop motion, se passou a chamar isso animação 3D. Acontece que com a evolução da tecnologia de desenho computacional e o trabalho de animação tridimensional por computador, também passou-se a chamar isso animação 3D. Então, hoje, quando se fala de animação 3D, é preciso saber de que animação 3D se está falando, né? Porque os profissionais mais antigos da área dirão que a animação 3D é qualquer stop motion, né? Então, a principal animação entre 2D e 3D, a principal diferença, então repetindo, a principal diferença entre a animação 2D e 3D é exatamente a tridimensionalidade, né? Parte daí, quer dizer, tem que haver tridimensionalidade para lidar com a ideia de 3D. Agora, essa tridimensionalidade foi adquirida através de um software de computação gráfica que resolveu essa forma tridimensionalmente, ou ela foi conseguida a partir de processos analógicos de montagens cenográficas ou bonecos de massinha ou qualquer outra estrutura tridimensional que dê essa sensação da tridimensionalidade. Independente do processo, o que a gente vê na tela é uma simulação de profundidade, quer dizer, há uma simulação para a visão da ideia do tridimensional de qualquer forma, né? Então, a computação gráfica, ela insere vantagens, mas insere também facilidades que acabam votando contra o resultado plástico, né? Então, é muito bom quando a gente lida com a computação gráfica pela necessidade de ter aquele aspecto de solução que a própria computação traz. E não quando a gente usa essa facilidade da computação gráfica simplesmente porque tem acesso